Então agora vamos partir para a classificação das normas jurídicas. Vamos para a classificação das normas jurídicas. Uma regra geral que eu queria trazer para vocês é que não existe classificação certa e classificação errada. Existe a classificação que serve e a classificação que não serve. Então, para vocês ficarem mais tranquilos quanto a isso. Então, vou traçar uma série de classificações trazidas pela doutrina e essa classificação vai servir para a sua prática jurídica ou não em situações bem específicas, né? Uma classificação de ordem mais teórica é a seguinte: classificação quanto à integração. Isso serve mais para vocês entenderem como é o modo de organizar as normas jurídicas ou o ordenamento jurídico. Então, temos as normas codificadas, que são aquelas que constituem um corpo orgânico de determinado ramo do direito, como o Código Civil ou o Código Penal, né? Temos as normas consolidadas, que são aquelas que formam uma reunião sistematizada de todas as leis existentes e realizadas e relativas a uma matéria. A consolidação, ela se distingue da codificação porque a sua principal fonte, a sua principal função é reunir as leis existentes e não criar novas leis como no Código, né? Quando surgiu o Código Civil, foram criadas novas leis e foi revogado o Código de 16. Não foi uma compilação de leis ou uma consolidação das leis. O maior exemplo que temos no Brasil é a consolidação das leis do trabalho, a conhecida CLT. E por fim, temos as normas extravagantes ou esparsas, né? Isso surgiu com o direito canônico, né? E quando se referia às normas extravagantes das constituições pontifícias, né? Posteriores às constituições clementinas, que foram incluídas no mesmo direito. Hoje, normas extravagantes são todas as leis que não estão incorporadas, tanto a codificação quanto as consolidações. Então, são as leis que ficam de fora, né? Por isso que extravagantes, né? Elas são editadas de forma isolada para dar conta de um problema específico. É a Lei de Fundo de Garantia de Tempo do Serviço, que não está na CLT, ou a Lei do Inquilinato, que não está no Código Civil, ou a Lei de Interceptação Telefônica, que não está no Código Penal. Então, essas leis são extravagantes, né, que estão fora das consolidações ou das codificações. E aí, uma outra classificação mais para entender a forma de organização, temos as leis quanto à extensão territorial, em normas federais, estaduais ou municipais. Nós vivemos, para aqueles que entendem de direito constitucional, nós vivemos um federalismo. E o artigo 18 da Constituição vai dizer que o nosso federalismo é composto por 3 entes, né? Vamos dizer 4 entes, que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. É porque o Distrito Federal está entre os estados e os municípios porque ele abrange a competência dos dois, né? Então, quanto à extensão territorial, temos normas federais que, em geral, tratam de questões gerais, normas estaduais que tratam de questões regionais e normas municipais que tratam de questões locais, né? Mais uma classificaçãozinha para vocês entenderem só a forma como organizamos o ordenamento jurídico. Quanto ao conteúdo, podemos ter normas de direito privado, normas de direito público, inclusive alguns autores falam em normas de direito social. Normas de direito privado são aquelas que regulam a relação entre os particulares e, portanto, são normas que colocam os particulares em plano de igualdade, o que juridicamente chamamos de relação de coordenação. É ordenada junto, não é coordenação. Estamos no âmbito da igualdade, como, por exemplo, as normas que regulam os contratos. Se eu faço um contrato de compra e venda, eu estou em relação de igualdade com aquele que eu fiz esse contrato de compra e venda. Eu tenho, por exemplo, a obrigação de pagar o preço, dar o pagamento, e o sujeito tem a obrigação de me entregar a coisa. Ele está vendendo um determinado produto para mim.
Então, essas normas, eu estou em plano de igualdade. Nós só temos obrigações diferentes. Eu tenho que dar o pagamento e ele tem que me dar a coisa, né? O produto. Normas de direito público, eles não regulam a relação entre particulares, mas a relação do poder público enquanto poder de império, como vocês viram nas aulas de elementos do Estado, onde o poder público ele pode impor a sua vontade. Logo, não é uma relação de igualdade com os particulares, não é uma relação de coordenação, é uma relação que juridicamente nós chamamos de subordinação. Por exemplo, as normas do direito administrativo. Um dos princípios implícitos do direito administrativo é a prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Então, o poder público ele pode impor a sua vontade, né? Temos normas de conteúdo social que seriam de direito misto, né? Nem direito público, nem direito privado, ou até uma interseção entre esses dois direitos, que são as normas do direito de família. Existe muita autonomia da vontade no direito de família, mas o casamento, por exemplo, a relação entre a família é uma instituição social. Então existem normas que não podem ser superadas, não podem ser modificadas no âmbito do direito de família. Então por isso que o direito de família tem uma parte que é dirigida à autonomia da vontade, mas tem uma parte em que o poder público diz como deve ser, né? Então, mais uma classificação para vocês se situarem. E aí a gente começa o conjunto de classificações que podem ser mais úteis para a sua prática jurídica. A primeira classificação que eu cito é quanto à imperatividade. Quanto à imperatividade, temos normas de imperatividade absoluta e normas de imperatividade relativa. Normas de imperatividade absoluta são aquelas cogentes de ordem pública, são impositivas. As normas que ordenam, ou seja, uma obrigação de fazer, ou que proíbem, uma obrigação de não fazer de forma absoluta, não permitindo ao particular livrar-se do seu comando. A norma constitucional está lá no artigo 5º, inciso 2, que diz, por exemplo, que é proibida a prática da tortura, né? Essa é uma norma de imperatividade absoluta. Eu acho que é inciso 3. E a do inciso 2, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O princípio da legalidade é uma norma de imperatividade absoluta. A norma de imperatividade relativa é aquela norma permissiva, uma norma dispositiva. Elas não proíbem nem ordenam algo de modo absoluto. Elas permitem a ação ou abstenção do particular, como, por exemplo, a escolha do regime patrimonial, se é de comunhão parcial, comunhão total de bens, separação total de bens. Então, é uma norma de imperatividade relativa, são normas dispositivas, né? Outra classificação, quanto à generalidade. Quanto à generalidade, as normas podem ser gerais ou individuais. Normas gerais são aquelas que dizem respeito a uma classe indeterminada de sujeitos, como, por exemplo, as normas referentes aos servidores públicos federais, lá da 8.112/90. E normas individuais que tratam de sujeitos determinados. Quando falei da característica da generalidade das leis, eu falei dessas normas individuais. Quando você confere cidadania a uma pessoa, essa é uma norma individual. Quando você nomeia uma pessoa para um cargo público, essa é uma norma individual. Outra norma, outro tipo de norma, quanto à natureza das disposições. Quanto à natureza das disposições, as normas podem ser substantivas ou adjetivas. Substantivas são aquelas normas que regulam as relações jurídicas, conferindo direitos e impondo deveres. Por exemplo, direito penal, direito civil, direito do trabalho. E normas adjetivas são aquelas normas que regulam o processo para efetivar as normas substantivas, né? Como o direito processual civil, o direito processual penal, direito processual constitucional,
Essas normas dizem o procedimento para efetivar as normas substantivas. Quanto à autonomia, as normas podem ser primárias ou secundárias. Normas primárias, para Kelsen, né, são as normas que prescrevem uma sanção. E secundárias são as normas que regulam uma conduta. Kelsen mudou isso depois e disse que primárias realmente são as normas que trazem a conduta e secundárias as que estabelecem uma sanção. Quanto à autonomia também, para Hart, que foi um filósofo do direito posterior a Kelsen, vai dizer que as normas primárias são aquelas que regulam a conduta, né? São normas de direito, normas que disciplinam o comportamento de determinados indivíduos. E normas secundárias, na verdade, são as meta-regras, ou seja, se ocupam de outras regras, se ocupam da formação de outras regras, né? E aí Hart divide em 3 partes, como regras de mudança, regras de adjudicação e regras de reconhecimento. Regras de mudança conferem poderes aos particulares e às autoridades para praticarem atos geradores de direito. Regras de adjudicação outorgam poderes aos juízes para dizer o direito. E regras de reconhecimento contêm critérios para o reconhecimento das normas que pertencem ao sistema jurídico. São essas secundárias as chamadas que Hart chamou também de normas de organização. São normas instrumentais que visam a estrutura e funcionamento dos órgãos ou a disciplina de determinados processos técnicos, né? Tem como destinatário o próprio Estado, né? Normas de produção, como chamaria Kelsen, né? Outra classificação, e essa é muito importante para a prática jurídica, é a classificação da eficácia no tempo. Quanto à eficácia no tempo, temos as normas permanentes, as normas temporárias e as normas transitivas. Normas permanentes são aquelas que não têm um prazo de vigência estabelecido no seu texto. É a maioria das normas, né? Normas temporárias são aquelas que já ao nascer têm fixada de antemão um prazo de vigência, como por exemplo a Lei Geral da Copa, como ocorreu na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Eram normas que só iriam viger enquanto estivéssemos tendo esses eventos internacionais aqui no Brasil. E normas transitivas, aquelas que regulam conflitos originados no trânsito de uma legislação para outra, na mudança de uma legislação para outra. No Brasil é muito conhecida os atos das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, que estabeleceu a transição entre a norma constitucional anterior, que é de 1967, a Constituição anterior, e a Constituição de 1988. Quanto à aplicação, quanto à aplicação é muito importante para constitucionalistas, né? As normas podem ser de eficácia plena, eficácia contida ou eficácia limitada. Normas de eficácia plena são aquelas que têm aplicabilidade imediata. Desde a sua promulgação, elas podem produzir efeitos jurídicos, como a norma que proíbe a tortura. Embora a lei da tortura só tenha surgido em 97, essa norma que proíbe a tortura já tinha aplicabilidade imediata. Quando surgiu essa norma, ninguém podia torturar outra pessoa, né? Eficácia contida são aquelas de aplicabilidade imediata, mas que outras normas posteriores podem limitar a sua aplicação, como a norma que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho ou profissão, atendidas as condições que a lei estabelecer no futuro. Então eu posso trabalhar como telemarketing, mas quando surgiu a lei do telemarketing provavelmente estabeleceu os critérios para o exercício dessa profissão. E normas de eficácia limitada são aquelas normas de aplicabilidade imediata, uma vez que dependem de outras normas regulamentadoras para adquirir eficácia, como a norma, por exemplo, do artigo 18, parágrafo 4º, que trata da criação dos municípios. Depende de uma lei complementar para a criação dos municípios, ou a norma que fala da greve dos servidores públicos, que autoriza a greve dos servidores públicos mediante lei específica. Essa lei nunca veio, né? Há uma decisão do STF
que fala que deve se aplicar por analogia à lei de greve para os trabalhadores seletistas. E a própria questão do município, muitos municípios foram criados independentemente de lei complementar. A emenda constitucional 58, ela legitimou os municípios criados de forma inconstitucional, num evento que os constitucionalistas chamam de constitucionalidade superveniente, que não é permitida pelo STF, mas a emenda 58 ela fez isso, né? Quanto à aplicação, mais uma vez, existe uma outra classificação de Maria Helena Diniz, que é entre normas de eficácia absoluta, plena, relativa restringível e relativa complementável. Para Maria Helena, as normas de eficácia absoluta são aquelas intangíveis, inatingíveis, aquelas que não podem ser modificadas, como aquelas previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, separação dos poderes, forma republicana, voto direto, secreto, universal e periódico. São as normas que os constitucionalistas chamam de cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas não podem ser modificadas, direitos e garantias fundamentais, está nesse dispositivo também. Normas de eficácia plena são aquelas mesmas normas trazidas por José Afonso da Silva de eficácia plena, aquelas que têm aplicabilidade imediata. Normas de eficácia relativa restringível é o mesmo conteúdo das normas de eficácia contida de José Afonso. E normas de eficácia relativa complementável são aquelas normas de eficácia limitada de José Afonso. Essa é uma outra classificação que eu quis trazer para vocês. Por fim, acho que é a última, sim, é a última, é uma norma, que é uma classificação que surgiu no direito romano, que é quanto ao autorizamento. Existem as normas mais que perfeitas, normas perfeitas, normas menos que perfeitas e normas imperfeitas. As mais que perfeitas são normas que estabelecem sanções ou proporções maiores do que os atos praticados mediante a transgressão dessas normas. O fato de eu transgredir, eu tenho sanção maior. A sanção é mais intensa do que a própria transgressão. Exemplo, artigo 939 do Código Civil. Vai dizer o seguinte: o credor que demandar o devedor antes do vencimento da dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro. Então veja que é uma punição maior do que a própria transgressão do direito. Normas perfeitas são as normas que, quando violadas, autorizam apenas a declaração de nulidade ou a possibilidade de anulação do ato transgressor, mas não a cominação de pena ao violador. Então, normas perfeitas estabelece essa sanção ao ato praticado. Por exemplo, artigo 1548 do Código Civil vai dizer que é nulo o casamento contraído, inciso 2, por infringência de impedimento. Há um impedimento, esse casamento foi feito, então anula o casamento. Não tem uma sanção maior do que a própria transgressão da norma, anulação do casamento. Normas menos que perfeitas são normas que, quando violadas, autorizam a aplicação de pena ao violador, mas não a nulidade ou anulação do ato. Elas não invalidam o ato, mas impõem uma sanção ao agente transgressor. Exemplo, artigo 1254 do Código Civil. Vai dizer que aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos se agiu de má fé. Então, elas não invalidam o ato, mas impõem uma sanção. E, por fim, normas imperfeitas são as normas que, quando violadas, não acarretam nenhuma violação ao violador, né? Nenhuma consequência ao violador, que são chamadas obrigações naturais, como as dívidas de jogo, ou o pagamento de uma obrigação quando não era mais devido o pagamento, como em casos de prescrição ou decadência. Exemplo, artigo 1551 do Código Civil. Não se anulará por motivo de idade o casamento de que resultou gravidez. Então veja que normas perfeitas são aquelas que têm apenas uma sanção. E normas imperfeitas são aquelas que não ocorrem nada.
não ocorre nada pela transgressão do direito. A ideia do direito é ordenar a conduta humana e quem não cumpre essa ordenação da conduta humana tem uma sanção. Então a norma imperfeita é o cara que violou a conduta humana, violou a prescrição da norma, mas não tem nenhuma consequência para ele. E norma perfeita é aquela que tem essa consequência.